Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal e família. A liberdade de ser quem você é. Como é ter essa liberdade? Poder ser quem eu sou, poder fazer as coisas que eu gosto. Quando nós conhecemos quem somos, quando temos liberdade de ser quem realmente somos, nós passamos a olhar para a nossa força, olhar para o nosso potencial. Saímos do vitimismo, saímos daquela casca falsa de proteção. Aquela pessoa que não tem medos, aquela pessoa que não tem dúvidas, mas que no fundo está ali transbordando de medos e de dúvidas. Quando nós nos conhecemos, nós entendemos quais são os nossos medos. Nós entendemos quais são os reais motivos das nossas dúvidas e como nós podemos resolver isso. Mas quando nós ficamos na casca da superficialidade, nós não conseguimos entender esse processo, muito menos entrar em contato com a nossa liberdade. Nós nos prendemos à opinião do outro, nós nos prendemos à opinião de uma sociedade, ao modelo que escolheram para a nossa vida. E nós não conseguimos viver o que realmente queremos, o que realmente é importante. A nossa essência, muitas vezes, adormece. Porque se fazemos tudo o que o outro quer, se tentamos nos enquadrar no que a sociedade exige, onde está a nossa liberdade? Onde está a nossa vontade? Onde está quem sou eu? Se perdeu talvez no meio do caminho. Se perdeu talvez em tentar agradar um amigo. Se perdeu talvez em tentar ser enquadrada, ser enquadrado em uma relação. Qual é a sua essência? Qual é a sua essência que está aí adormecida? Muitas vezes é preciso olhar para dentro, resgatar o nosso eu, aquele eu que dava risada dos erros, aquele eu que olhava a vida de uma forma leve, aquele eu que entendia que existiam sonhos, projetos, objetivos e mesmo que em algum momento algo desse errado, sabia ressignificar, sabia olhar para o que deu errado com um olhar diferente. E dizer, é possível continuar. Eu errei, eu aprendi, mas eu vou me erguer e eu vou continuar. Muitas vezes, isso se perde. E quando nós tentamos resgatar essa essência, se desenvolver cada vez mais como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa firme e forte, para enfrentar qualquer jornada. E quando eu falo sobre firme e forte, eu não falo descartar nossa vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos vulnerabilidade. E esse é o grande encanto da vida. Quando mergulhamos em quem realmente somos e percebemos o nosso verdadeiro eu, mesmo que tenha coisa que não gostamos. Nossa, como tem coisas na minha vida que eu não gosto. Mas eu estou aberta a mudar, eu estou aberta a transformar, porque eu acredito que eu posso escolher ser a pessoa que eu desejo ser. E eu não preciso ser vítima do que aconteceu comigo, ao contrário, eu posso ser a protagonista da minha vida. Quando mergulhamos em nosso verdadeiro eu, quando mergulhamos em nossos dons, em nossos sonhos, em nosso propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Temos segurança, temos determinação e coragem. São os recursos que moram dentro de mim e moram dentro de você. Talvez você ainda não tenha acessado esses recursos, mas eles estão aí gritando para poder acordar e fazer parte da sua vida novamente. Onde eles estão? Eles estão aí, dentro de você. Desperta, olha para eles. É que muitas vezes eles se escondem. Sim, eles se escondem atrás de medos, mágoas, traumas, inseguranças. Quantas coisas, já aconteceu na nossa vida que nos leva a questionar se realmente estamos no caminho certo, se realmente tudo que estamos vivendo faz sentido. Às vezes nem nos questionamos, deixamos que a vida siga num piloto automático. Mas por quê?
Porque talvez assumir a rédea das nossas responsabilidades é muito trabalhoso. Assumir que nós podemos errar dói. Assumir que nós podemos, inclusive, fracassar também dói. Mas como é que você pode resgatar do fracasso e do erro uma força que te faça ir além? Sabe, eu aprendi que eu tenho 5 emoções que elas são basais e eu posso usar elas de várias formas. Quando eu tô com raiva de algo que aconteceu comigo, eu não deixo que a raiva me traga tristeza. Eu faço com que a raiva me traga ação. É uma escolha. Eu posso escolher que através da raiva eu fique triste ou que eu tenha ação diante da vida. E é essa ação que faz diferença. Claro, eu fico triste, mas eu não me permito viver uma vida triste. Porque eu posso escolher isso, como você também pode. É uma escolha. Por isso, todos os dias, quando você estiver diante de um desafio, não se questione, por que comigo? Você entra de novo no ciclo da vítima. Por que com você? Porque você é vítima da vida? Porque você é vítima do destino? Porque você é vítima da sociedade? Porque você é vítima? Porque você é vítima? Não, você não é vítima. Então não pergunte por que comigo. Se pergunte, o que é que eu vou fazer com isso? Qual aprendizado eu posso ter diante disso que está acontecendo comigo? E ressignifique o acontecimento. Todos os dias nós acordamos e sabemos que a vida pode ser difícil, ou ela pode ser estressante, ou ela pode ser leve. Eu posso escolher como vai ser o meu dia. O que é que você tem escolhido para a sua vida? Ficar no espaço de vítima e reclamando o tempo inteiro, ou trazer para ação e fazer com que sua vida aconteça? Dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões, passa lá no meu Insta, @CarolineLemosPsi. Estou esperando você de braços abertos para a gente poder conversar um pouco mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal e família. Hoje eu vou falar sobre um tema que várias pessoas me mandaram mensagem no Instagram e que eu acho de extrema importância, que é sobre a autoestima, ou a baixa autoestima, melhor falando, que é o sentimento de inferioridade. Se sente menor do que o outro. Acredita que não é capaz e que não merece, que nada dê certo. A pessoa torna-se frágil, insegura e com medo de tudo. Uma simples atividade, ela precisa ter a aprovação para saber se vai dar certo. Sabe, quando nós usamos tanto aquele objeto que amamos durante muito tempo, e aí chega um determinado momento que vai ficando sem graça, e nós vamos deixando ele de lado, nós vamos colocando ele no canto, nós vamos esquecendo que ele existe. A vida não tem a mesma graça, o sorriso não é o mesmo, as coisas já não são feitas como deveriam ser feitas. E tudo isso traz um comodismo naquele lugar. A mesma coisa acontece com a autoestima. Ouvimos palavras que machucam, vamos permitindo que essas palavras entrem em nossa vida, baixamos a cabeça diante de alguns obstáculos, acreditamos que somos incapazes de conseguir vencer eles. E assim nós vamos perdendo nosso brilho. Vamos deixando a autoestima de lado. E quanto mais de lado nós deixamos ela, mais ela vai diminuindo. Mas ela vai se perdendo. Mas ela vai ficando esquecida. A vida passa a ser um preto e branco. Sem aquelas cores tão especiais. Afinal, não faz mais sentido ter cores.
sem perceber, nós vamos permitindo que o dia a dia, que as angústias, que as críticas, elas deem espaço para o nosso reconhecimento de quem somos, do que merecemos, do quanto temos um poder imenso de ressignificar, do quanto merecemos a felicidade, do quanto merecemos reconhecer as nossas qualidades. As coisas vão sendo deixadas de lado. Mas por que nós fazemos isso? Mas por que isso acontece? Quem não tem autoestima não consegue viver uma vida plena, em prosperidade. Parece que sempre falta algo. Não existe uma satisfação em ser quem é. Então sempre vai ter aquele vazio e a pessoa não vai entender o porquê aquele vazio está ali. A baixa autoestima não só atrapalha de arrumar o cabelo, de se arrumar, ela impede de arrumar a vida, de arrumar as relações, de arrumar toda a bagunça interna e externa. Ter autoestima é olhar a vida com cores que são cores muito bonitas. Sabe aquela paisagem que você olha e diz, nossa, como é linda. Isso é a vida com autoestima. É poder olhar para a paisagem que é você e dizer o quanto eu sou especial, o quanto eu sou linda. Não permita que as circunstâncias da vida vá diminuindo a sua autoestima. Olhe para você, olhe para as suas qualidades, comemore as suas conquistas, comemore os seus sonhos. Autoestima não é passar um batom na boca, cortar um cabelo, vestir uma roupa bonita. Não, isso é externo. Autoestima começa arrumando a bagunça interna, olhando para você e se acolhendo com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Que você possa, cada dia mais, acolher a sua autoestima, olhar para você e descobrir o quanto você é especial. Dúvidas, questionamentos, sugestões, passa lá no meu Insta, @CarolineLemosPsi.